depois de Deuteronômio, diz assim a palavra de Deus: ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel, nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodearão a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Lá no 8. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro, diante do Senhor, passaram a tocar as buzinas e a arca do concerto do Senhor os seguia. Lá no versículo 10. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Lá no 14. Assim rodearam outra vez a cidade, e no 2º dia tornaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. No 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi, e ao gado miúdo, e ao jumento. Amém? Até aí. Querido Deus, Pai Celestial, Senhor, eu quero te louvar, eu quero bendizer a Ti por este momento, Senhor, da Tua palavra, Pai, esse momento tão maravilhoso para nós, Pai. Senhor, de receber a Tua palavra, de ouvir a Sua instrução, Pai. Eu quero aqui, Pai, pedir que o Senhor, em nome de Yeshua, Pai, o Teu Filho, Senhor, revela esta palavra ao coração de cada vida aqui, Senhor, ao nosso coração, nos instruindo e nos direcionando, Senhor, naquilo que o Senhor propositou para cada um de nós nessa noite, Pai. O Teu Espírito Santo, Senhor, tem liberdade neste momento, neste lugar, para ministrar em nossa vida, para revelar esta palavra, Pai. Que não sejam minhas as palavras, Senhor, mas que sejam Tuas, Pai, direcionadas a cada um de nós, segundo aquilo que Tu sabes e conheces de cada um de nós, que propositou para as nossas vidas nesta noite, Pai. E no poderoso nome de Yeshua, eu repreendo agora, Pai, todo impedimento maligno, este momento da palavra, toda contrariedade maligna, toda oposição maligna, eu cancelo agora, declaro neutralizada agora toda influência maligna neste lugar, neste ambiente, em cada mente, em cada coração aqui nesta noite, Pai. Em nome de Yeshua, Senhor, e eu peço, Pai, fica ainda conosco e que a Tua bênção seja sobre este ambiente, sobre cada vida aqui. E a igreja diz: amém. Amém, amados? Amém. Podem te assentar. Amém? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, meus queridos, a estar conosco nessa noite, na casa do nosso Pai. Amém? Momento precioso de recebermos a palavra de Deus. E eu quero começar falando para vocês que essa palavra que eu estou trazendo aqui hoje, sobre as muralhas de Jericó, ela será o tema de uma campanha que faremos de oração na quinta-feira. Amém? Amém? Estamos adentrando um novo mês hoje, no calendário do nosso Criador. Hoje, Ele está mudando o tempo em nossa vida. Amém? Se viu no mês do calendário
Criador, inicia o mês de Shevat. Estamos então num novo tempo, recomeço, novidade, novo ciclo. Daniel 2:20 fala que o Senhor que muda tempos e estações, e Ele fez um calendário, e Ele se move no calendário que Ele fez e que Ele estabeleceu, e hoje, após o pôr do sol, o Senhor está mudando o tempo em nossas vidas, amém? Recomeço, reinício, amém? Vamos entregar ao Senhor esse ciclo que se passou, esse mês que se passou de Tevet, e vamos então pedir a bênção de Deus sobre esse novo mês que estamos iniciando. Vamos deixar para trás tudo aquilo que foi negativo, tudo aquilo que trouxe ansiedade para nós, tudo aquilo que de alguma forma roubou a nossa alegria, roubou a nossa fé, a nossa esperança, trouxe tristeza para nós, desânimos para nós. Deixamos agora para trás nesse ciclo, em nome de Yeshua, amém? E neste novo ciclo iniciamos agora no pôr do sol dessa noite. Nós pedimos a bênção do Senhor em nossas vidas, que venha sobre nós, que Ele libere sobre nós todas as bênçãos proféticas diz respeito a este novo mês que Ele está liberando sobre as nossas vidas em nome de Yeshua. Amém? Amém. Seguir o tempo profético determinado pelo Senhor é andar dentro dos portais de Deus que se abrem para abençoar nossas vidas. Mudança de mês no calendário do Criador são portais espirituais que se abrem sobre nós para termos um recomeço, um reinício, mais um ciclo de 30 dias e recebermos bênçãos de Deus. Shevat é o mês de transição e preparação, pois marca o fim do inverno e o florescimento das árvores em Israel. Transição e preparação para reinício, recomeço, um antes e um depois, e uma ação nossa dentro desse portal profético chamado Tempo de Deus. Há uma reação espiritual a nosso favor. Vou ler para você de novo. Uma ação nossa dentro desse portal profético chamado Tempo de Deus. Há uma reação espiritual a nosso favor. Uma ação nossa aqui no mundo físico, uma reação no mundo espiritual a nosso favor. Amém? Glória a Deus. Assim como uma árvore precisa de um tempo para crescer, antes de dar frutos, precisamos passar por processos espirituais de aprendizado e maturidade. Mas precisamos estar enraizados para crescer. Uma árvore só dá frutos se suas raízes forem profundas e saudáveis. Amém? Então esse mês marca o florescimento das árvores em Israel, o findar do inverno em Israel, e é tempo sim do Senhor visitar as nossas raízes, nos encharcar com a sua água da vida, com as suas águas purificadoras que nos curam, que nos lavam, que nos preparam, que nos levantam, que nos fortalecem para frutificar no mês de Shevat. Amém? Amém. Vamos frutificar, amém? Amém. Vamos avançar, amém? Amém. Vamos seguir em frente, amém? Amém? Em nome de Jesus, em nome de Yeshua, o Filho do nosso Deus, amém? Mas o nosso Salvador. E neste mês, que é um mês para avançar, que é um mês para viver a abundância, que é um mês para viver a promessa de Deus, que tem uma bênção profética liberada sobre nós, de frutificação, de cura das nossas raízes. Nós vamos fazer uma campanha no culto de oração, que vai ser sobre as muralhas de Jericó. Nós vamos fazer uma campanha no culto de quinta-feira de oração, 7 semanas, nós vamos estar aqui orando, apresentando a Deus todas as muralhas que de alguma forma ainda predominam em nossa vida, que impede de sermos abençoados, que nos impede de avançar, que nos impede de viver a bênção de Deus, a cura, o milagre, a prosperidade de Deus, que nos impede de viver o propósito de Deus, de vencer. Nós vamos apresentar a Deus todas as muralhas que de alguma forma nos impede de caminhar, de viver a promessa de Deus em nossas vidas, amém? E vai ser baseado nessa palavra que eu estou ministrando para você hoje. Vou ministrar hoje, e no culto de quinta-feira nós vamos estar aqui clamando, orando,
eu já quero pedir para você que vai fazer a campanha, escreva no papel cada muralha, cada situação que representa uma muralha em tua vida que impede bênçãos em tua vida, seja no teu casamento, na tua saúde, nas tuas finanças, no teu ministério, na tua vida espiritual. Quero que você escreva, você vai trazer e vai ficar aqui numa mesinha durante a campanha, e no final da oração nós vamos pôr as mãos nesses papéis e vamos declarar que essas muralhas vão cair, porque quem está conosco é o Senhor dos exércitos, é o Deus que derruba muralhas, é o Deus do impossível, é o Deus que opera milagres, é um Deus que pela sua palavra tudo veio a existir, e Ele é poderoso, e Ele opera assim o impossível em nossas vidas. O possível nós vamos fazer, que é orar, fazer a campanha, clamar, profetizar, marchar aqui dentro, determinar. E o impossível, que é derrubar as muralhas, o Senhor vai fazer. Porque Ele é Deus na minha e na tua vida. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Jericó não era apenas uma cidade na vida daquele povo. Eles já estavam na terra de Canaã, mas o Senhor prometera que eles iam conquistar todas aquelas nações, aquelas cidades, que tudo seria deles. E Jericó não era apenas uma cidade, mas era o limite para o povo de Deus. Jericó representa um limite para vivermos a plenitude da bênção de Deus. As muralhas de Jericó representam um limite na minha e na tua vida para avançarmos, para vivermos a promessa e para vivermos aquilo que o Senhor Deus tem para as nossas vidas. Então era apenas uma cidade, mas era um limite na vida daquele povo. Na frente deles me dizendo: vocês não vão avançar, daqui vocês não vão passar. Era isso que Jericó representava na vida do povo de Deus, a nação de Israel. Era o que separava o povo da promessa. Era o que dizia: daqui vocês não passam. Quantas vezes em nossa vida, em nossa casa, no nosso dia a dia, nos deparamos com esse tipo de muralha? O adversário, o inimigo da minha e da tua alma, nos afrontando e dizendo: você só vai até aqui, daqui você não vai passar. Não é verdade? E talvez hoje você esteja assim, orando, chorando, crendo, buscando, mas ainda vendo muralhas de pé à sua frente, dizendo para mim e para você: daqui você não vai passar. Que o inimigo tem impedido na tua vida, que o inimigo tem se lançado à tua frente, colocando muralhas para dizer para você: esse é o limite para você. Você não vai conseguir, a porta não vai se abrir, não vai dar certo. Isso é muito difícil. Você não vai avançar, você não vai vencer. Qual é a muralha que o adversário tem se apresentado diante de você para te afrontar e dizendo: daqui você não passa? Mas independente de toda e qualquer situação e qualquer muralha que o inimigo tem se apresentado na tua vida para te afrontar, para te impedir de viver a bênção de Deus, a promessa de Deus, independente seja qual for a afronta que ele tem afrontado a tua vida, o Senhor manda eu dizer para você hoje que as muralhas não são eternas, mas Ele é. Amém. Muralhas caem, muralhas passam, não são eternas. A luta, ela não vem para ficar, ela vem para ser vencida. Amém. Ela vem para você aprender. Amém. Ela vem para te forjar, ela vem para te ensinar, ela vem para te levantar, para te dar autoridade, ela vem para te dar discernimento, para te dar maturidade espiritual. A muralha não é eterna, mas o Deus que eu e você servimos, o Criador de todas as coisas, Ele é eterno. E Ele é poderoso na minha e na tua vida. Eu creio, Jesus. Ele
vai operar nessa campanha. Ele vai nos abençoar. Jericó estava trancada. A gente leu aqui no primeiro versículo: Jericó estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Jericó estava trancada, mas não estava segura. Muralhas representam em nossas vidas medos, pecados recorrentes, traumas, crises familiares, crises financeiras, crises no casamento, crises na saúde, crises na vida espiritual, situações que parecem que não mudam, que parecem não haver saída. Isso são muralhas, representam muralhas que estão à nossa frente para nos impedir de vencer, de avançar e de viver o que Deus tem para a nossa vida. Eu quero declarar para todos vocês aqui, em especial, eu quero declarar para esse jovem que chegou aqui hoje, que eu não conheço a vida dele, mas o Deus que está aqui conhece a tua vida. Eu quero declarar em especial sobre a tua vida. Há um propósito do céu para a tua vida. Há um propósito do céu para a tua vida, igreja. Há um propósito do céu para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. E não vai ser as muralhas que o inimigo se levanta, os impedimentos que ele coloca, vão nos impedir de ver o que Deus tem para as nossas vidas. Porque servimos um Deus que é o Deus do impossível, que tudo pode fazer. Aleluia. Amém? Muralhas, muitas vezes, nos fazem chorar, mas também nos fazem depender. Tem situações em nossas vidas que muitas vezes nos fazem chorar, não tem? Traz dor para nós, traz desespero, ansiedade, pânico, mas que também nos fazem depender. Lá no versículo 6, no capítulo 6, versículo 1, a nação de Israel, eles não tinham estrutura humana para vencer, para derrubar essa muralha, eles não tinham força para isso. Toda aquela nação que estavam capacitados para a guerra no deserto, morreram no deserto, todos. Se a gente ler tudo aqui em Josué, está escrito que toda aquela nação de homens guerreiros que saíram do Egito, que foram forjados em guerra no deserto, morreram. Quem entrou na terra de Canaã foi somente a nova geração. Foi os que nasceram no deserto, não tinha experiência nenhuma em guerra, não tinha força humana para vencer. E aquela afronta, aquela muralha que estava à frente deles, os fez depender de Deus, unicamente da instrução do Senhor, o Deus de Israel. Eles não tinham como derrubar aquela muralha. Tem situação que não tem como a gente vencer, que a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe como se direcionar, como se mover, a gente não sabe como andar, como caminhar, o que decidir. Tem situações que somente dependendo de Deus a gente vence, a gente encontra a direção, vem a resposta, somente dependendo do Senhor. E são essas situações a qual não temos força, não temos estratégia, não temos força humana, entendimento, sabedoria humana para vencer, que nos faz depender de Deus. Jericó estava rigorosamente fechada. O povo de Israel não tinha força nem estratégia humana, só tinham uma promessa. Porque eles tinham uma promessa, a gente leu ali, que o Senhor falou que tinha entregado a cidade e os reis daquela cidade
nas mãos da nação de Israel. Eles só tinham uma promessa e Deus na vida deles. Era só o que eles tinham diante das fortes muralhas e extremamente grandes e altíssimas muralhas de Jericó. Eles só tinham uma promessa e Deus na vida deles. Há momentos que Deus permite muralhas tão altas em nossas vidas, porque só assim aprendemos a olhar para o alto. Muitas vezes, amados, principalmente nos dias de hoje que estamos vivendo, do achismo, das coisas para ontem, muitas vezes nós somos impulsionados a levar a nossa vida, o nosso dia a dia sobre a autossuficiência. Eu sei o que é melhor para mim, eu sei como fazer. Deus diz, vá por aqui, mas eu vou por aqui. Deus diz, vá para a direita, mas eu vou para a esquerda. Deus diz, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, eu me desvio para a direita e para a esquerda. Deus diz, é aqui o lugar, é aqui isso, é desse jeito, mas a nossa autossuficiência, eu sei como fazer, é assim que eu vou fazer e tal, e tal, e tal. E Deus permite, muitas vezes, muralhas altíssimas, problemas sérios que vêm nas nossas vidas, que nos abalam, para só assim nós olharmos para o alto e saber que nós dependemos do Deus vivo e verdadeiro, porque Ele é o nosso Criador, Ele tem planos para nós. Nós estamos aqui, viemos à existência por causa do propósito dEle, viemos dEle, pertencemos a Ele e um dia voltaremos para Ele. Eu creio, Senhor. Estamos aqui para viver a vontade dEle e os planos dEle. E quando pegamos o caminho da autossuficiência, nos afastamos do propósito de Deus, nos afastamos da presença de Deus, e aí haja muralha à nossa frente, e a gente se bate, e a gente se bate, e a gente bate cabeça, e a gente patina, e a gente dá um passo para frente, dois para trás, e a gente avança, daqui a pouco retrocede, e assim vai a vida, e assim a autossuficiência. E é nessas muralhas, esses problemas sérios que Deus permite, que nós muitas vezes aprendemos a olhar para o alto e dizer, Senhor, a tua vontade, não a minha, o teu propósito, Senhor. Quando não há saída, Deus se torna o caminho para as nossas vidas. Mas não é sempre assim, não é verdade? Porque às vezes somos tão autossuficientes, queremos fazer do nosso jeito as coisas, que nem sempre Deus é o nosso caminho. Muitas vezes só quando não há saída. Este povo aqui não tinha saída nessa situação. Muitas foram as vezes que esse povo aqui erraram, pecaram, fizeram do jeito deles, desobedeceram, desacreditaram, murmuraram, reclamaram, foram autossuficientes. Mas mediante as muralhas de Jericó, eles não tinham outra saída a não ser olhar para o alto e fazer de Deus o seu único caminho para vencer aquelas muralhas, para que viesse ao chão aquelas muralhas. Obedecer quando dói é fé verdadeira. Deus mandou marchar sem espada, sem grito, sem explicação. O Senhor passa a ordem para Josué: vocês vão rodear 6 dias, uma vez por dia, não vão dizer uma única palavra, som nenhum vai sair da vossa boca. Olha o que Deus fala: som, vocês vão estar diante da muralha, porque diante da muralha a gente quer murmurar, a gente quer gritar, a gente quer reclamar, a gente quer esbravejar, a gente quer dar grito diante do problema, da situação. Não é assim? Mas o Senhor dá uma ordem para Josué, e Josué transmite a ordem ali onde eu li no versículo 10, transmite a ordem para o povo: vocês não vão gritar nos 6 dias, não vão falar uma única palavra
Deus quer ensinar para nós, nas adversidades, nas muralhas, nas dificuldades. Marchar em silêncio é difícil, porque o silêncio confronta a nossa ansiedade. Ficar em silêncio quando a tua casa está pegando fogo, quando o teu casamento está pegando fogo, ficar em silêncio quando a luta está grande, quando as finanças não suprem o suficiente, ficar em silêncio diante das muralhas mais difíceis que se apresentam à nossa vida, confronta a nossa ansiedade, confronta dentro de nós, porque nós queremos esbravejar, reclamar, murmurar e fazer as coisas do nosso jeito. Mas o Senhor, Ele sabia que Ele ia derrubar aquela muralha. Ele sabia, mas Ele queria ensinar lição para aquele povo. Ele queria ensinar a dependência dEle, fazer dEle o único caminho quando não há saída. Ele queria ensinar para aquele povo que no silêncio Ele está trabalhando. Ele quer ensinar nessa noite, para mim e para você, nesta palavra, que no nosso silêncio o Senhor está trabalhando. Tem situações que Ele só quer que você se cale, que você feche a boca, que você fique em silêncio, que você ore a Ele, busque a presença dEle, creia nele, confie nele, faça dele seu único caminho. Tem situações que Ele nos quer em silêncio, e Ele mostra para este povo, porque esse silêncio Ele vai trabalhar dentro de nós, vai nos ensinar coisas, vai nos revelar coisas que nós mesmos estamos fazendo, mas que, portanto, falar, reclamar, murmurar, apontar, nem percebemos o que nós estamos falando. E quando Ele diz silêncio nessa situação, aí confronta dentro de nós, e Ele tem como nos mostrar. Semana passada eu conversei com uma pessoa que passou uma dificuldade. Essa pessoa chegou e falou para mim: pastora, eu fui falar com Deus, eu fui conversar com Deus, eu conversei com essa pessoa sobre a situação que eu estava passando, e ela disse: eu falei com o Senhor, e Ele começou a me mostrar tudo que eu estava fazendo de errado, tudo que eu estava cooperando com a situação, tudo que eu estava agindo da maneira errada, tudo que eu estava fazendo para que aquela situação permanecesse. É quando a gente se cala, quando olhamos para dentro de nós e nos calamos e paramos de apontar e dizer e falar. Quando nos calamos e vamos falar com o Senhor, Ele trabalha dentro de nós. O silêncio nos confronta. Queremos respostas nas situações, diante das muralhas. Queremos soluções rápidas. Queremos controle, não é assim? Queremos respostas. Queremos soluções rápidas. Queremos o controle das situações. E Deus, o Senhor, mostrou para esse povo: quem está no controle sou eu. Vocês vão, ó, se calar, andar diante da muralha, vão cercar as muralhas, marchar ao redor delas, quietos, porque eu estou no controle. Queremos respostas, queremos soluções rápidas, queremos um controle, mas é nesses momentos que assim agimos, diante das muralhas, dos problemas, das situações, que Deus diz: confia em mim. O povo teve que confiar. Era uma coisa impensável, improvável. Como assim? Vamos andar ao redor dessas muralhas fortíssimas, altíssimas, 6 dias, vamos rodear ela uma vez por dia, toda essa extensão, e não podemos falar nada, dizer nada, esbravejar, declarar, profetizar, apontar, dizer: você vai cair, muralha. Como assim não podemos falar nada? É a maneira de Deus ensinar: só confia em
mim. Só confia e obedeça a minha direção, a minha instrução, ao meu comando. O Senhor está nos dando comandos aqui nessa noite, mediante as muralhas que estão à nossa frente. Ele deu comandos aqui para essas pessoas de como fazer para que aquelas muralhas viessem cair, para que Ele e o Senhor viessem a colocar no chão aquelas muralhas. Fé não é sentir segurança, é obedecer, mesmo tremendo por dentro. Muitas pessoas esperam crer, confiar em algo quando se sente inseguro daquilo ali. Mas fé não é sentir segurança, é obedecer, mesmo tremendo por dentro. Eles estavam com medo, eles estavam tremendo por dentro, rodeando aquelas muralhas. Eram fortes, eram altas. Não sei o que vai dar, não sei o que vai acontecer. Nesses 6 dias que vamos estar aqui rodeando, tremendo por dentro, mas obedecemos, confiamos e vamos fazer, e vamos obedecer, e vamos confiar, porque o Senhor sempre sabe o que é melhor para as nossas vidas. O silêncio cura o coração. Enquanto o povo calava, Deus trabalhava no interior daquele povo. O silêncio, muitas vezes, amados, tem situações na nossa vida que o silêncio cura o nosso coração, porque Deus trabalha no nosso interior, e aquele povo estava sendo trabalhado e curado por Deus. Vieram da dificuldade, vieram da escravidão, vieram de 40 anos no deserto, e agora o Senhor estava os ensinando a, mesmo diante de muralhas, de dificuldades extremas, a confiar nele, a se calar, depender dele e obedecer a ele. Enquanto o povo calava, Deus trabalhava no interior deles. Tem muralhas que não caem porque ainda estamos murmurando, reclamando, reagindo com dor e sendo autossuficientes. Deus tirou tudo isso quando Deus disse: nenhuma palavra, nenhum som vai sair da boca. Vocês vão rodear 6 dias, nenhum som vai sair da boca de vocês. Deus, o Senhor, Ele estava mostrando para eles a depender deles, deixar de lado a murmuração, a reclamação, deixar de lado a dor, deixar de lado a autossuficiência. Deus estava arrancando, removendo as maiores muralhas que estavam caindo. Não é aquela de Jericó que iria cair, era dentro deles que estavam caindo as muralhas da autossuficiência, da reclamação, da murmuração, que não foi pouca no deserto, que não foi pouca diante das dificuldades no deserto. Estavam caindo primeiro dentro deles aquelas muralhas, para depois, lembra que eu sempre falo aqui, primeiro o Senhor nos trata do nosso interior, depois Ele vai tratar o nosso exterior. Primeiro Ele estava tratando as muralhas dentro de cada um daqueles homens, daquele povo, derrubando, rompendo, removendo aquelas muralhas dentro daquele povo, para depois se estender no exterior e derrubar as muralhas de Jericó. Antes de Deus derrubar muralhas externas, Ele quebra resistências internas em nós. O grito, quando chega a hora de gritar, é o som da esperança. Versículo 6:16 que a gente leu. O grito, quando chegou o momento, não foi de raiva, foi de fé. Foi o grito de quem decidiu confiar até o fim. Consegue entender? Chegou o 7º dia, 6 dias, quietos, calados, nenhuma palavra,
rodeando uma vez ao dia, confiando, crendo, acreditando, dependendo de Deus, fazendo de Deus o único caminho para eles. 6 dias ali crendo, obedecendo. Tá bom, Senhor, mais um dia, vamos para lá. Mais um dia, vamos rodear a muralha. Mais um dia, 6 dias. Chegou o 7º dia, o dia que o Senhor deu ordem. No 7º dia, vocês vão rodear 7 vezes. Olha só, no 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. 6 dias é uma volta. No 7º dia, 7 voltas vocês vão dar. E na 7ª volta, vocês vão gritar com toda a força de vocês. Por quê? No 7º dia, 7 voltas. Na 7ª volta, 7 na Bíblia é número de totalidade, de perfeição. O Senhor aqui declarando, revelando uma palavra rema, que Ele é perfeito no seu tratar conosco, Ele é perfeito na sua estratégia, no seu plano, no seu propósito. 7º dia, 7 voltas. Na 7ª volta, vocês gritam com toda a força de vocês. E por que isso aí? Porque no 7º dia não é mais grito de murmuração, de reclamação, de falta de esperança, de impaciência, de ansiedade, de autossuficiência. Não, porque foram tratados e as muralhas foram rompidas dentro deles nos 6 dias. Agora, no 7º dia, depois de 7 voltas, na 7ª volta, o grito é de fé, de esperança. O grito é de quem decidiu confiar até o fim. Amém. É esse grito que nós vamos dar no último dia da campanha, mediante as muralhas, que nós vamos colocar diante do Senhor e vamos declarar e vamos rodear Jericó na campanha de oração na quinta-feira. É esse grito que nós vamos dar no final. Não vai ser de raiva, não vai ser de murmuração, de reclamação, de dor. Vai ser um grito de fé, de esperança, vai ser um grito de alegria de quem decidiu confiar até o fim, porque nós vamos viver o milagre de Deus em nome de Jesus. Amém? Quando Deus age, quando nós obedecemos, confiamos e fazemos de Deus o nosso único caminho diante das muralhas, diante das dificuldades que vivemos, Deus age. E quando Deus age, nada daquilo que está impedindo o nosso avançar, nenhuma muralha fica de pé à nossa frente. Está lá no versículo 20. Gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grito, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, tomaram a cidade. Quando Deus age, as muralhas que estão à nossa frente, nada fica de pé, porque não é o nosso grito, mas é a força e o poder dele, mediante a nossa obediência e confiança nele, que derruba as muralhas à nossa frente. Cadeias caem, medos caem, pecados caem, histórias mudam em nossas vidas. Mas é preciso perseverança, não desistir no 6º dia, não desistir no meio do caminho. 6 dias, foi um dia, foi o 2º dia, voltaram, foi o 3º dia, tudo de novo. 6 dias, vão de novo, vão de novo, vão de novo. Deus nos ensina a lição da perseverança diante dos problemas que nos afrontam, diante das dificuldades que vêm nos assolar, diante das situações adversas que o maligno vem nos afrontar. Deus nos ensina perseverança. E eles perseveraram, e foram de novo, a muralha lá,
foram o quarto dia, a muralha em pé, foram o quinto dia, a muralha em pé, foram o sexto dia, a muralha de pé, chegou o sétimo dia, e sempre vai chegar o sétimo dia, a vitória, o milagre de Deus, a bênção de Deus em nossa vida. Chegou o sétimo dia, e foram eles lá, e as muralhas vieram ao chão. Oh, xaramanás, que comanai, xarai, decoma, lamassuri, anda, canta, neganai. Aleluia, seu Pai. Bendito é o teu nome, Senhor. Sempre vai chegar o sétimo dia. Não desista no sexto dia. Não desista no meio do caminho. Não desista naquela dificuldade, naquela situação. Não desista. Continue acreditando. Continue confiando. Bata, bata, a palavra diz: bata, bata, persevera que a porta vai se abrir. Creia, confia, obedeça, marche, continue marchando, rodeando a muralha, rodeando aquele problema, rodeando aquela situação, continue crendo e confiando, porque o sétimo dia chega e a muralha vem ao chão. Continue marchando, confiando e obedecendo. E quando chegar o sétimo dia, as muralhas vão cair e o nome do Senhor será glorificado. Eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a situação, qual é a muralha que você tem para apresentar a Deus, que está afrontando a tua vida, que está impedindo você de viver a promessa de Deus, de viver a bênção de Deus, de prosperar, de avançar, de viver um milagre, de ser liberto, de ser curado. Eu não sei qual é a muralha que tem se apresentado diante de você, qual é a muralha que você tem que apresentar para o Deus que tudo pode, para o Deus de Israel, aquele que é todo poderoso nas nossas vidas. Eu não sei qual é a situação. Talvez é o teu casamento que precisa ser restaurado, talvez é a tua família que precisa ser restaurada, talvez é um vício que você precisa ser liberto, ser libertado. Talvez é uma enfermidade que insiste, que você precisa vencer, que você precisa ver um milagre da parte de Deus na tua vida, para ser curado, para ser curado. Não sei se é a tua vida profissional, que está ali uma muralha te impedindo de caminhar, te impedindo de viver a promessa de Deus, de viver a plenitude da tua vida profissional, de viver a prosperidade que Deus tem para a tua vida. Não sei se é a tua vida espiritual, o teu ministério, que tem uma muralha à frente dizendo para você: daqui você não passa, você não vai fazer, você não vai frutificar, você não vai produzir. Eu não sei quais são as muralhas que você tem para apresentar para Deus, mas uma coisa eu sei: o mesmo Deus descrito nesta palavra aqui, que naquele dia, após 7 voltas as muralhas de Jericó, e na 7ª volta eles gritaram, o mesmo Deus que tocou naquelas muralhas, que deu, não sei se um comando, uma palavra, a Bíblia não diz, o mesmo Deus que fez com que as muralhas viessem imediatamente todas ao chão, é o mesmo Deus que está aqui nesta noite, que está nesta palavra, que está na minha vida, na tua vida, que se importa com você, que se importa com a tua casa, que se importa com a tua família, que se importa com o teu casamento, que se importa com a tua saúde, que deu o seu único filho para morrer naquela cruz, para que tenhamos vida e vida em abundância. É o mesmo Deus que entregou o seu filho para que nele nós pudéssemos ter vida e vida eterna. É o mesmo Deus que está na minha e na tua vida. Então confia nele, apresenta ele. Venha fazer a campanha na quinta-feira, você que pode. Aqueles que trabalham, pastor, mas eu chega, não importa se chegar às 8h30, venha para a campanha. Não importa se vai venha fazer a campanha. Se você crê nessa palavra, se você quer marchar, apresentar aqui cada muralha que tem te afrontado e crê que o Senhor vai fazer, que vai ouvir as nossas orações,
vem estar conosco na quinta-feira. E nós vamos viver um tempo de milagre nesse mês de Shevat. Esse mês de Shevat é o tempo de sermos, sim, encharcados as nossas raízes. Porque a palavra no Salmos 1, a palavra no Salmos, o Senhor compara o homem, o ser humano, a uma árvore frondosa junto ao ribeiro. Ele nos compara a uma árvore. E este mês é o mês das nossas raízes serem encharcadas pela água da vida e sermos renovados, vivemos milagre, vitória de Deus sobre as nossas vidas, vencer, avançar, frutificar, viver a bênção que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor está conosco. Ele estava com este povo. Jesus morreu naquela cruz para nos fazer vencedores, e nele nós somos vencedores. Então creia e confia. Se coloca de pé. Nós vamos orar agora, pastor. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero fazer uma oração com vocês. E após essa oração, eu quero te chamar aqui à frente. Você vai dar um passo profeticamente, como aquele povo deu um passo e avançou em direção às muralhas. Você vai ser no teu lugar, você vai dar um passo em frente em direção ao altar, profetizando, profeticamente, que você está indo, avançando de encontro a cada muralha que tem tentado te parar e roubar a bênção na tua vida. E aqui nós vamos fazer depois uma oração que você vai declarar comigo em nome de Jesus. Amém? Amém. Feche teus olhos nesse momento. Querido Deus, eterno Pai, Tu és santo, Senhor. Tu és um Deus poderoso. Tu és um Deus, Pai, que tudo pode fazer, Senhor. E assim como este povo, Pai, na Tua palavra, mediante aquela muralha, Senhor, que os impedia, que estava ali como um limite para eles, Pai, para eles avançar e viver a Tua promessa, Pai. Assim como aquele povo, Senhor, se colocou diante de Ti, Pai, obedeceu a Sua voz, Pai, obedeceu o Teu comando, Senhor amado. Aqui estamos diante do Senhor, mediante esta palavra, Pai, para colocar diante de Ti, Pai, as nossas vidas, Pai. Aqui está a Tua igreja, aqui está cada vida reunida aqui, Pai amado, para colocar tudo diante do Senhor, Pai, que cremos, Pai, confiamos que tudo Tu podes fazer, Senhor. E só Tu, Senhor, conheces cada muralha que está diante de cada um de nós, Pai. Muralhas, Senhor, que muitas vezes, Senhor, cansaram o nosso coração, nos fadigaram, Pai, roubaram a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa fé, Pai. Muralhas que muitas vezes, Pai, tentaram nos fazer desistir. Só Tu sabes e conheces, Senhor amado. Hoje, Senhor, eu quero declarar que junto com a Tua igreja, que mediante essas muralhas e todo o estrago que essas muralhas já fizeram em nossa vida, Pai, nós escolhemos, Pai, como Teus filhos, como Tua igreja, nós escolhemos confiar no Senhor, mesmo sem entender, mesmo em silêncio, mesmo com lágrimas, Senhor, nós escolhemos confiar no Senhor e Te pedimos, eterno Deus, derruba, Senhor, tudo o que nos impede de viver a Tua promessa, tudo que nos impede de avançar, de vencer, Senhor, derruba, Pai, remove, Senhor, à nossa frente, Pai, que essas muralhas caiam, Senhor, e que a nossa fé permaneça de pé no único Deus vivo e verdadeiro e que tudo pode fazer, Senhor amado. Assim eu te peço, assim eu oro por cada vida aqui nessa noite e por cada vida que está nos assistindo também, Senhor. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus, e eu te agradeço pela Tua bênção e pela vitória que vem do Senhor. E a igreja diz: Amém. Amém, amados. Glória.